Pai nosso que estás nos céus, é o cume da escada, o ponto mais alto que uma alma pode alcançar. Aqui o homem é visto como filho, não servo, não súdito, filho. A graça o ergueu, o sangue o adotou e agora ele ousa chamar o Deus infinito de Pai. Não com presunção, mas com fé. É uma palavra de família, nascida do ventre da cruz. Cristo a pronunciou primeiro e agora, em seu nome, a repetimos. O mesmo título que pertence ao Filho unigênito é partilhado pelos filhos por adoção. Mas a escada não para aí. O amor desce. A cada degrau revela mais humildade, mais dependência, mais verdade. Santificado seja o teu nome. O Filho se torna adorador. Ele se prostra diante da majestade que chama de Pai. O amor não o torna insolente, torna-o reverente. Ele não trata o Pai como igual, mas como santo. Aqui a adoração não nasce do medo, mas da admiração. Não da distância, mas da proximidade que reconhece o infinito. Os anjos se unem a essa voz. Eles também santificam o nome de Deus, mas não podem dizer Pai Nosso. Essa palavra pertence àqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Descemos mais um degrau. Venha o teu reino. Agora, o adorador é súdito. Ele reconhece o rei, não a fé verdadeira sem submissão. Quem ora assim abdica da própria vontade, entrega o trono do coração, deseja ver o domínio de Cristo crescer em cada esfera da existência, na casa, na cidade, na alma. Depois, outro degrau. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui o súdito se faz servo. Ele não apenas reconhece a vontade divina, ele a deseja, a pratica, a obedece. Não por imposição, mas por amor. Então, a escada desce mais uma vez. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O servo se torna mendigo. A alma que antes chamou Deus de Pai agora estende a mão vazia. Ela entende, a dependência não é fraqueza, é culto. Pedir pão é adorar. Reconhecer a própria carência é exaltar a suficiência de Deus. Mas há um degrau ainda mais baixo. Perdoa-nos as nossas dívidas. O mendigo se torna pecador e o pecado o coloca de joelhos. Agora, ele não pede sustento, pede misericórdia. Ele não busca pão, busca perdão. E cada suspiro é confissão. E no último degrau, o mais profundo de todos, o pecador fala como quem teme cair ainda mais. Não nos deixes cair em tentação. É o clamor de quem sabe que a qualquer descuido pode retornar à lama. É o gemido de quem foi salvo, mas ainda sangra na luta. É o pedido do santo que conhece a própria fraqueza. Essa é a escada da oração. Do céu ao pó, da glória à humildade. E quanto mais se desce, mais se sobe. Pois o caminho para o alto é sempre para baixo. Não nos deixes cair em tentação. Essa oração nasce do olhar de quem vigia, de quem sabe que o perdão recebido não é o fim da guerra, é o início da vigilância. O coração perdoado ainda é campo de batalha. Satanás nunca desiste do prisioneiro liberto. Ele o segue, o cerca, o observa. Ele espera o momento em que a gratidão esfria e a guarda baixa. Por isso, o santo ora: Senhor, não me deixes cair. Não porque duvide do amor de Deus, mas porque conhece a ferocidade do inimigo e a fragilidade de sua carne. É a oração de quem teme perder a alegria do perdão, de quem sabe que um pecado repetido é mais amargo do que o primeiro. É o clamor do homem que, tendo provado a graça, teme voltar à lama. A alma que já foi salva aprende a temer novamente, não com medo servil, mas com temor santo. O mesmo fogo que aquece, queima. E o crente sabe que pode tropeçar até mesmo na terra santa, se andar sem cuidado. O mineiro que foi tirado das profundezas ora para nunca mais descer. O marinheiro que escapou do naufrágio ora para nunca mais ver o mar em fúria. O salvo que provou a misericórdia ora para nunca mais ofender o Deus que o perdoou. Há nessa súplica um horror sagrado. O crente verdadeiro teme o pecado mais do que teme a dor. Prefere morrer a cair de novo. Melhor um túmulo honrado do que um coração desonrado. Mas também a humildade. O homem que ora assim não confia em si mesmo. Ele não diz: Senhor, me deixe provar que sou forte. Ele diz:
Sou fraco demais. Poupai-me da hora da prova. O veterano da fé não deseja guerra. O soldado que já cheirou a pólvora sabe o preço da coragem. Quem já lutou contra o pecado não pede por más batalhas, pede por paz. Essa oração é também cheia de caridade. Quem a faz não condena o outro que caiu. Antes olha o pecador e diz: se eu estivesse no lugar dele, talvez fizesse pior. Por isso não levanta pedra, levanta intercessão. Quando vê o bêbado, ora, não me deixes cair. Quando lê sobre escândalos, ora, não me deixes cair. Quando olha para os grandes que ruíram, ora com lágrimas: Senhor, guarda-me de mim mesmo. Essa oração é o coração se ajoelhando diante da própria vulnerabilidade. É a alma confessando: sem ti eu caio, contigo eu fico de pé. A vigilância nasce do amor, a humildade do reconhecimento e o horror ao pecado da memória da cruz. Pois aquele que foi salvo pelo sangue não quer ver esse sangue manchado de novo por suas mãos. Não nos deixes cair em tentação. Nem toda dor vira tentação. Nem toda provação é mal. Mas há sofrimentos que tocam tão fundo que o coração se parte e por dentro murmura. Essa oração é o clamor de quem não confunde fé com desafio. Ela não diz: Senhor, prova-me. Ela diz: Senhor, poupa-me. É humildade, não covardia. É lucidez espiritual. Quem conhece a própria alma não deseja o campo de batalha, a menos que o general o leve até lá. Há tentações que vêm da ausência de graça. Quando o Senhor suspende a mão, até o mais santo se torna vulnerável. Sansão forte, mas só enquanto o Espírito repousava sobre ele. Cortadas as tranças, ele era apenas mais um homem. Assim, somos todos nós. Tira-nos o Espírito e tropeçamos na primeira pedra. Por isso oramos: não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem ele, a fé desmorona, a esperança esfria, a oração cala. Com ele, até o deserto floresce. Outras tentações vêm da providência. Agur sabia disso. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Há quem caia por falta, há quem caia por sobra. A necessidade empurra alguns à desonra. A fartura empurra outros à arrogância. Um rouba pão, outro rouba glória. Ambos são pobres. Um de recursos, outro de temor. Por isso, o crente ora: Senhor, dá-me o pão necessário. Nada além, nada quem. A prosperidade pode ser mais perigosa que a dor. Quando tudo vai bem, a alma dorme e o diabo trabalha em silêncio. É fácil louvar no vale, difícil é permanecer santo no palácio. Há também as tentações do corpo, as dores constantes, as enfermidades que cansam a alma, as oscilações da mente e do humor. Há fúrias que vêm de um corpo em ruína, há tentações que brotam da química do sangue. O santo que geme deve ser tratado com misericórdia. Talvez sua batalha não esteja no coração, mas nos nervos, no corpo, na carne que o oprime. A oração continua a mesma: não nos deixes cair. Seja na saúde, que nos torna altivos, ou na doença, que nos torna amargos. Guarda-nos. E há as tentações da mente, a depressão que afunda, a euforia que distrai, a dúvida que morde em silêncio. O coração humano é um campo minado, e o diabo conhece cada trilha. Por isso o crente diz: Senhor, não me leves tão alto que eu me esqueça de ti, nem tão baixo que eu duvide de ti. Mantém-me perto, sempre perto. Não nos deixes cair em tentação. É a oração dos que conhecem o limite, e o limite é este: sem a graça, ninguém fica de pé. Não nos deixes cair em tentação. Nem toda tentação vem do inferno. Algumas vêm do céu como prova e purificação. Não como armadilhas, mas como fornalhas. Deus prova o ouro, o diabo corrompe o barro. A diferença está na intenção. Abraão ouviu a voz: toma o teu filho e oferece-o. Não era castigo, era teste. Não para Deus descobrir o coração de Abraão, mas para Abraão descobrir o próprio coração. Ele subiu o monte sem entender, mas confiando. E no alto, quando o cutelo tremia na mão, Deus provou o ouro e mostrou a promessa. Agora sei que temes a Deus. O mesmo Deus que prova, sustenta. Ele nunca envia uma cruz sem também enviar o ombro.
Ele nunca deixa o fogo sem o quarto homem presente. Mas o crente sábio não pede o fogo. Ele não busca provações como troféus. Ele não desafia o céu dizendo, mostra-me que sou fiel. O fiel não desafia, se entrega e ora com humildade. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Jó foi posto à prova, não porque Deus o odiava, mas porque se deleitava nele. E mesmo assim, Jó tremeu, chorou, gemeu no pó, rasgou as vestes e ainda disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quem entre nós suportaria tal fogo? Quem suportaria perder tudo e ainda bem dizer? Por isso o crente não desafia, mas ora, não me deixes cair em tentação. Pois há provações que glorificam e há tentações que esmagam. Há provas que refinam e há quedas que envergonham. Somente Deus sabe o limite de cada coração. Ele não dá tentações além do que podemos suportar, mas o orgulhoso pede o que não pode aguentar. O humilde pede para ser poupado e Deus se agrada do humilde. A graça não é o poder de suportar tudo, é o poder de confiar mesmo quando não entende nada. E essa confiança é o segredo da oração. Não me deixes cair. Se vier a prova, que venha com tua presença. Se vier o fogo, que venha com tua sombra. Se vier a perda, que venha com tua voz. Porque contigo até a dor é escola. Sem ti, até a bênção é laço. Não nos deixes cair em tentação. Dois homens na Idade Média, dois destinos, o mesmo fogo. Ambos foram condenados a morrer por Cristo. Um cheio de confiança, o outro cheio de medo. O primeiro falava com bravura, prometia firmeza, dizia que o fogo seria leve, que o sofrimento seria glória. Falava alto com ares de fé madura. O outro tremia, chorava, pedia orações, confessava seu medo da dor, sua fraqueza, seu coração vacilante. O dia chegou, as tochas foram acesas. O orgulho recuou diante das chamas. O fraco, o trêmulo, o que duvidava de si, permaneceu. Cantou entre as chamas. Louvor entre a fumaça. Glória entre as cinzas. O forte caiu, o fraco foi coroado. A diferença? Um confiava em si, o outro confiava em Deus. O primeiro orou pouco, o segundo orou com lágrimas. O primeiro dizia, eu aguento. O segundo dizia, Senhor, não me deixes cair. E o céu ouviu o segundo. O fogo não queimou o que a graça sustentava. O corpo virou cinza, mas a alma subiu em adoração. A fraqueza se tornou força. A fraqueza foi o altar da vitória. Essa é a lógica do reino. O fraco é o forte, o pobre é o rico. O que teme cair é o que permanece de pé. Por isso, o crente verdadeiro não desafia o inferno. Ele se prostra, ele ora, ele depende. Ele teme a si mesmo mais do que teme o diabo. E justamente por isso, o diabo o teme. A oração não nos deixe cair em tentação, é o escudo dos humildes. É o refúgio dos quebrados. É o cântico dos que sabem que a graça não é um prêmio, é um resgate diário. O forte cai porque confia na própria firmeza. O fraco vence porque se lança inteiro sobre a rocha que não se move. O herói da fé não é o corajoso, é o dependente. Não é o que promete resistir, é o que pede socorro. E quando o fogo vier, queimarão as promessas do orgulho, mas a oração do quebrantado subirá intacta. Não nos deixes cair em tentação. A lição é clara, tão simples, tão solene, tão esquecida. Nunca confie em si mesmo. Nunca deseje provação. Nunca vá onde a tentação mora. E nunca leve outros até lá. A oração, não nos deixe cair, é um pacto de coerência. Quem a faz não flerta com o abismo. Quem a pronuncia foge do lugar onde o pecado ri. Há homens que oram no domingo e pecam na segunda. Cantam, livra-nos do mal e correm para o mal, com o coração aberto. Esses zombam de Deus com os lábios. Transformam oração em ironia. Mas quem realmente teme cair, vive em alerta. Evita o passo em falso, o olhar prolongado, a palavra solta, a companhia errada. Foge, não por covardia, mas por lucidez. Fugir do mal não é fraqueza,
é sabedoria. O cordeiro não negocia com o lobo. O santo não brinca com fogo. E se alguém cair, que o outro não julgue. Lembre-se, quem hoje se mantém de pé pode amanhã estar de joelhos. O coração do homem é campo minado. O mesmo vento que apaga uma vela pode soprar em outra e reacendê-la. Então, em vez de condenar, ore: Senhor, não nos deixes cair. Não a mim, mas a nós. Porque ninguém luta sozinho. A tentação é coletiva. A queda de um fere o corpo todo. E se o irmão tropeçar, que o teu juízo se transforme em intercessão. Que o teu olhar severo se converta em compaixão. Pois quem ora assim, ora com Cristo, o único que nunca caiu, mas se ajoelhou por todos que caíram. A oração termina como começa, com dependência. Do Pai Nosso ao livra-nos do mal. É uma escada invertida. Quanto mais descemos, mais perto do céu ficamos. Descer é subir, render-se é vencer, e depender é viver. O verdadeiro santo não desafia o inferno. Ele o desarma com a humildade. Ele não brada: sou forte, ele sussurra: o Senhor é a minha força. E quando tudo passar, as guerras, as tentações, os dias maus, haverá um último suspiro, curto, simples, eterno. Tu me ajudaste, e o céu responderá: foi sempre eu. Não nos deixes cair em tentação. Toda luta tem um fim, todo soldado um descanso, toda tentação um limite. Um dia o campo de guerra se calará. Nenhuma seta do inimigo, nenhum sussurro da carne, nenhum engano do coração. A alma, enfim, respirará. O tentado será coroado não por ter vencido com força própria, mas por ter sido sustentado até o fim. A vitória no céu tem outro nome: perseverança. Os anjos aplaudem, não os heróis destemidos, mas os cansados que não desistiram, os que caíram, mas voltaram, os que choraram, mas creram, os que gemeram, mas permaneceram de pé. A tentação não destrói o santo, ela o depura. O fogo não consome o ouro, ele o purifica. E quando a provação termina, a fé brilha como sol sem mancha. Cristo, tentado sem pecado, espera no fim da estrada. Suas mãos ainda guardam as marcas dos cravos, não como feridas, mas como sinais de vitória. Aquele que venceu por nós recebe de volta os que venceram nele. E quando o último inimigo for vencido, a oração cessará. Não haverá mais livra-nos, nem não nos deixes, porque não haverá mais tentação. Só presença, só plenitude, só amor. A fé se tornará visão, a luta, louvor, a queda, memória, a graça, canção. E lá diante do trono, quando a alma recordar os dias de guerra, não dirá fui forte, dirá o Senhor me ajudou. Esse será o último testemunho da história e o primeiro da eternidade. A vitória de Deus na fraqueza do homem. A oração respondida com glória. Então o céu inteiro cantará: não mais tentação, não mais queda, não mais medo, somente o Cordeiro que foi tentado em tudo, mas nunca caiu. E toda língua confessará, não a força humana, mas a fidelidade divina. E a eternidade começará com o mesmo clamor que sustentou os santos na terra. Pai nosso, livra-nos do mal. E o Pai, sorrindo, responderá: já estão livres. 5 martelos, 5 vezes nunca, e o universo treme. Nunca, 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 nunca. O homem muda, o tempo gasta, os sentimentos oscilam, mas Deus não. O mesmo que falou no Sinai, falou na cruz e ainda fala. Ele não volta atrás, Não se cansa, não muda de humor. Fidelidade não é emoção, é essência. o amor que começou permanece. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, nem na luz, Nem na sombra, nem no rio, nem na dor. Nunca te deixarei, nenhum abismo é fundo demais, nenhum
mais. Nenhum deserto é seco demais. O nunca de Deus atravessa o impossível. O silêncio dele é cheio de presença. Ele é pai e um pai não abandona o filho. Mesmo quando foge, mesmo quando nega, pode corrigir, mas não solta. Pode calar, mas não sai. a ternura dele é mais teimosa que o pecado, mais antiga que a culpa, mais firme que a dúvida. Há pais que desistem, mas o Senhor não. Nunca te deixarei, nem te esquecerei. Mesmo quando duvidas eu fico, mesmo quando cais eu desço, mesmo quando foges eu vou atrás. Cristo é marido da alma, não há divórcio no Calvário. O amor tem cravos, não cláusulas, tem feridas, não condições, tem eternidade, não prazo. O corpo não vive sem a cabeça, e se ele te deixasse, deixaria a si mesmo. É impossível, o sangue que o sustenta corre em ti. Ele não abandona, porque é fiel. Sua glória está em jogo, sua honra prende a promessa. Ele termina o que começa, o oleiro não larga o vaso até que brilhe. Às vezes parece que se foi o céu em silêncio, a oração perdida, mas o jardineiro trabalha no escuro, regando o invisível, fazendo nascer o que não se vê. Nunca te deixarei, nem no vale, nem na cova, nem no fogo. Nunca te deixarei. Mesmo quando tudo cai, eu fico de pé contigo. Deus é Emanuel, Deus conosco. Sua presença é o próprio nome, sua ausência é impossível. Ele é onipresente em amor. Ele não te deixa no pecado, te persegue com graça, não te abandona no medo, te abraça em promessa, não te rejeita na queda, te levanta com feridas. A graça tem pés e vem atrás de ti. Na cruz ele selou nunca, não ficou nada pendente, o abandono